Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e o primeiro de 2019. Espero que você tenha tido um recesso legal, que tenha curtido com a família, Natal, Réveillon e que 2019 seja um ano espetacular para você. Que você alcance seus objetivos e que tenha muitas conquistas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tópico muito importante, que é o de relacionamentos especiais entre tabelas. É um tema que faz parte da modelagem de dados e que você precisa dominar para poder relacionar tabelas de forma efetiva e fazer correlações entre variáveis. Eu quero fazer também aqui um convite para o meu curso presencial de Power BI e DAX Avançado, que vai ser no dia 26 e 27 de janeiro em São Paulo. E eu quero muito reforçar esse convite, porque eu recebo muitas mensagens de profissionais de RH ofertando vagas, oferecendo vagas, procurando por profissionais de forma desesperada e não encontram. Não encontro porque há poucos profissionais do mercado capacitados em Power BI que dominam a ferramenta por completo. Então eu quero que você aproveite aqui minhas dicas, que faça meus cursos presenciais e que saia na frente do mercado. Tenho certeza que com isso você vai conseguir alavancar sua carreira de uma forma bem legal, tá ok? Vejo você no curso então, vamos para a dica agora, um grande abraço e até lá! Vamos lá então, pessoal, quero mostrar aqui para vocês as diferentes formas que a gente tem para relacionar tabelas, os diferentes tipos de relacionamento. Então aqui eu quero focar principalmente nessas três tabelas, cliente, vendedor e vendas. Então vamos supor que um determinado cliente possui apenas um vendedor, tá? Então uma loja lá qualquer tem apenas um vendedor que atende ela. Então uma das colunas que a gente pode ter aqui na tabela de cliente é essa aqui, CD vendedor. E aí eu consigo relacionar duas dimensões, né, por esse campo aqui, CD vendedor, porém aqui nesse caso está inativo esse relacionamento. Então quando a gente clica aqui duas vezes no relacionamento, vou clicar nesse aqui, entre vendedor e vendas, a gente vai ver aqui três principais campos, tá, que a gente pode editar para mudar o tipo de relacionamento. O primeiro deles é a cardinalidade. Muitos para um para um para muitos, ou, novidade aqui que surgiu no final de 2018, né, muitos para muitos, né, um relacionamento direto de M para M. O sentido, a direção, aliás, única ou ambas, tá? Ou seja, vai percorrer apenas um sentido ou vai percorrer ambos os lados, ou ambos os sentidos, né? E aqui a opção de ativar ou não esse relacionamento. Nesse caso aqui, este relacionamento aqui está ativo e se eu clicar naquele de cima lá, aquela caixinha vai estar desmarcada. Então é esse relacionamento aqui, que faz com que eu possa vir aqui na tabela de vendas e filtrar o valor de vendas por vendedor ou por supervisor, gerente, enfim, qualquer propriedade que tenha aqui na dimensão, tá? Então aqui em cima estão as dimensões e lá embaixo as fatos. Então vamos ver aqui um exemplo. Se eu vier aqui então com vendedor, o nome do vendedor, né, o código dele, enfim, e colocar aqui total de vendas, o nosso filtro então de vendedor para vendas faz com que eu consiga filtrar esse valor aqui total, né, de acordo com o contexto de cada vendedor, tá? Se eu vier aqui então, e pegar esse relacionamento aqui de baixo e desmarcar aquela caixinha de ativo, vamos ver o que vai acontecer. Se eu pegar isso aqui, desmarcar, dar um OK, e vou voltar lá para ver. Ficou com o valor constante, né? Não conseguiu filtrar para a gente o valor de total de vendas de acordo com o contexto. Mas agora então, vou fazer o seguinte, vou ativar lá o de cima. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Vou ativar esse carinha aqui. Então é um relacionamento que está passando aqui para cliente, né? Olha só a direção, né? A setinha está aqui para a esquerda. E de cliente está filtrando a tabela de vendas. Se a gente for olhar aqui esses valores, e agora vocês podem pausar o vídeo e voltar, esses valores aqui estão diferentes daqueles valores que eu mostrei no início. Por quê? Porque agora o filtro percorre um outro sentido. Está percorrendo esse sentido aqui, passando por cliente. Ou seja, esses valores aqui não são os valores, esse valor de 1 milhão e pouco aqui, de 400 mil, não significa que é o valor que esse vendedor aqui realizou, né, vendeu. Não é o valor que ele vendeu realmente, e sim o valor da carteira de cliente dele. Tá? Um vendedor pode mudar, né, de cliente. Aliás, um cliente pode mudar o vendedor. Ao mudar o vendedor, ele leva aquele valor lá junto para aquele novo vendedor. Então são duas análises diferentes, né? Quando eu quiser analisar as vendas da minha carteira de clientes, é esse relacionamento de cima aqui que teria que funcionar, que é o que está. Se eu quiser analisar
o valor de vendas do vendedor do pedido, ou seja, quem realmente vendeu, aí eu tenho que ativar o de baixo. Vou mudar aqui de novo para mostrar o seguinte para vocês. Vou botar esse aqui ativo agora. Aliás, vamos ver, vou tentar botar ativo. O que vai acontecer? Ele não deixa. Ele não deixa eu ativar porque eu teria dois caminhos para percorrer, né? Por baixo aqui ou lá por cima, que é o que está ativo. Então, primeiro eu tenho que desativar o de cima e ativar o de baixo. Então, o Power BI ele tenta ajudar ao máximo, né? Para dizer assim, ó, você está criando um modelo ambíguo. E é isso que a gente estava tentando fazer e não conseguiu. Então, vou fazer por partes. Desativar o de cima e ativar o de baixo. Tá? Uma regrinha, né? Sempre quando a gente for fazer um relacionamento, relacionar dimensão com fatos, o mais indicado sempre, 99% dos casos ali, é um relacionamento de 1 para muitos, sempre no sentido único, sempre no sentido da dimensão para fato. Tá? Então agora, se eu quiser criar uma medida que vai percorrer esse sentido de cima, eu teria que fazer isso na mão, né? Ativar esse relacionamento localmente aqui nessa medida. Se eu olhar aqui então o valor, ele está sendo filtrado de acordo com o vendedor que fez o pedido, que vendeu realmente. Se eu quiser então, uma outra possibilidade, né, que eu posso ter, quero saber quantos clientes que eu tenho na minha carteira. Eu sou o vendedor e quero saber quantos clientes que eu tenho. Como é que eu faço isso? É relacionando essas duas tabelas, né, por esse relacionamento aqui. Como ele está inativo, eu posso também, na medida, ativar ele. Então isso eu já fiz aqui, deixei pronto, ó, que é esse carinha aqui, ó, carteira clientes. O que eu fiz? Ó? Uma contagem da tabela cliente. Botei também aqui apenas os clientes ativos. Eu tenho o status A ou I, né? Ativo ou inativo. E aqui, ó, esse é o segredo. Usar o relacionamento que está inativo. Ou seja, ativa aquele relacionamento para mim e ignora os outros. Ignora o que tá ativo, né? Então vamos lá. Se eu botar essa carteira de clientes, ó, eu consigo saber. Eu estou misturando tabela aqui, ó, de vendedor com cliente aqui. E eu estou conseguindo fazer esse filtro, né, devido àquela função useRelationship. Beleza? Deixa eu tirar aqui carteira de clientes. E agora eu quero fazer um outro exercício. Imagina agora então que um cliente pode ter mais de um vendedor. Então não é um vendedor exclusivo. Um cliente pode ter 2, 3, 4, 5 vendedores. Aí, primeira coisa, essa coluna aqui de CD vendedor não vai mais existir. Eu não posso, na tabela de cliente, duplicar uma linha, duplicar um cliente, para adicionar apenas o CD vendedor lá no final. Então, se eu vier aqui na tabela cliente, ó, eu tenho que ter valores únicos para essa coluna CD cliente. Eu não posso duplicar. Tá? Então, a solução que alguém pode pensar de, vamos supor que esse cliente aqui tem 2 vendedores, adicionar mais uma linha dele e mudar o valor lá da última coluna, não é uma solução que é possível de ser aplicada. Tá? Você não pode aplicar isso, vai bagunçar seu modelo inteiro, você vai acabar criando relacionamentos daí de M para M, né, de dimensão para fato M para M, enfim, vai ficar uma bagunça. Então, tabelas de dimensão sempre tem que ter um código único lá que é exclusivo para cada linha. Tá? Então, essa não é uma solução viável. Então, esse código vendedor aqui não vai estar mais aqui. Aí, para eu poder relacionar vendedor com cliente, eu vou ter que ter no meio uma tabela ponte. Uma tabela que vai fazer um depara. Ele vai ter 2 colunas, CD vendedor e CD cliente. E aí eu vou relacionar as 2 tabelas aqui, ó, vendedor e cliente, com ela. Aí sim eu consigo ter uma solução que é factível, né? Essa é a solução correta. Deixei isso preparado aqui já para a gente fazer rapidinho. Ó. Vou vir aqui então no editor de consultas e primeira coisa, vou remover aquela coluna de CD vendedor da tabela cliente, porque ela não vai mais existir, tá? Eu não tenho mais um único vendedor para o cliente, né? E vou ativar aqui, ó, esse depara que eu tenho aqui, que tem 2 colunas, né? Como eu falei. Vou ativar ele aqui, vou habilitar a carga e vamos lá, fechar e aplicar. Vamos ver, se a gente levar sorte aqui, ele vai acabar criando os relacionamentos de forma automática. Não criou, mas vamos colocar ele aqui no meio. E eu vou ativar aqui CD cliente com CD cliente. E CD vendedor com CD vendedor. Tá lá, beleza. Então, ó, do jeito que a gente está vendo aqui, né? Essa tabelinha aqui ainda está passando aqui por baixo o nosso filtro. Ó. É esse filtro aqui que está passando, tá? Ó, ele está indo lá na tabela de vendas, filtrando o vendedor direto. Então é o vendedor do pedido. Se eu quiser visualizar o vendedor
passando pelo cliente, ou seja, o valor de vendas na minha carteira atual, aí eu tenho que desativar esse de baixo e ativar esse de cima aqui. Então eu vou desativar esse de baixo aqui, ó. Vamos lá, vou clicar 2 vezes aqui. Vamos desativar ele aqui. E se eu olhar lá agora, o que vai acontecer? Vamos ver se alguém percebe antes de eu ir para lá. Se eu vier aqui, ficou tudo fixo de novo. Não conseguiu filtrar. Por que não está conseguindo agora? Porque se a gente olhar aqui, essa passagem aqui por cima, ó, ele chega na tabela cliente-vendedor, mas não consegue chegar na tabela vendas porque esse relacionamento está para a direita. Ele tem que estar para ambos os sentidos. Uma solução pode ser essa, né? Ativar aqui, em vez da direção única, a direção ambos. Então a gente já viu aqui sobre o que é ativar o relacionamento, né? E agora também a direção, né? A gente vai aplicar essa direção ambas em casos bem específicos, tá? Esse é um caso que você pode aplicar. Quando tem uma tabela ponte, você pode aplicar aqui o relacionamento ambos. Então se a gente vier aqui agora, pronto. Está filtrando o valor. E novamente, está passando pela tabela de clientes, tá? Então é o valor de vendas da carteira atual de clientes e não necessariamente do vendedor que fez o pedido, que fez a venda. Agora uma pegadinha. Eu posso vir aqui agora, ó, e o Power BI não vai conseguir me ajudar mais. Eu posso vir aqui nesse relacionamento e ativar ele. Olha só. Isso aqui é uma pegadinha. Ativei o relacionamento ali, vou voltar lá e o valor mudou de novo. Agora, qual é o caminho que ele está optando, né? Nosso modelo está ambíguo aqui agora. Agora a gente conseguiu criar um modelo ambíguo. Por isso que a gente tem que cuidar ao máximo, né, com esse carinha aqui, ó, esse relacionamento de ambos, tá? E a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo para poder utilizar ele. Então agora ele tem dois caminhos, né? Saindo de vendedor, ó, eu posso ir por cima ou posso ir por baixo. Power BI aplica um algoritmo aqui inteligente que vai pegar sempre o caminho mais curto. Mas a gente não quer deixar na sorte, né, dominar aqui. A gente quer saber certinho o que a gente está fazendo. Então uma opção, né, é a gente, ou se a gente quiser manter aqui o vendedor filtrando vendas direto, a gente pega esse relacionamento aqui e deixa como único, ou deixa ele inativo. Minha sugestão é deixar ele como único. Tá? Deixa ele como único. Ó. E aí, eu vou poder ativar esse relacionamento, eu vou poder criar uma medida que passa por cima, utilizando a função crossFilter. Aí eu vou utilizar a função crossFilter e vou mudar esse relacionamento para ambos. Vamos fazer esse exercício então? Já usamos a User Relationship, né? Agora vamos usar a crossFilter. Vou fazer aqui na mão rapidinho. Vamos lá. Vou chamar aqui de total vendas, carteira atual. Tá? Vai ser calculate, total vendas. E aí, vou aplicar aqui a função crossFilter. Vou aplicar então o crossFilter entre cliente e vendedor. Cadê? Cliente, CD cliente e cliente vendedor, CD cliente, para ambos os sentidos. Será que vai dar certo só isso? Vamos ver. Se eu fizer isso e colocar aqui, não deu certo ainda. Não deu certo ainda, porque ainda está sendo filtrado por baixo. Vamos fazer então outra coisinha que faltou aqui. Faltou eu inativar o relacionamento entre vendedor e vendas. Tá? Então não é tão simples, né, como a gente imaginou, mas vamos ver aqui. Vendas CD vendedor e vendedor CD vendedor. Esse relacionamento direto eu vou colocar como none. Então eu vou inativar aquele relacionamento e ativar o outro. Aí sim. Tem aqui esse valor passando por cima lá, né? E esse valor passando por baixo, no filtro, né? Então tem várias opções que a gente tem, né, para poder... Quando a gente sabe, né, o que está fazendo, a gente pode trabalhar de diferentes formas. Então, se eu pegar essa medida aqui, ó, esse relacionamento, aliás, e ao invés de ter feito isso, eu ter deixado como estava, ambos, e desativar, tá? Que é uma outra opção, aí eu posso utilizar a função useRelationship ao invés da crossFilter. Tá ok? Então, a gente pode brincar aí de diferentes formas, né, para poder trabalhar com os relacionamentos. Sempre cuidar, sempre saber o que está fazendo. Se você souber o que está fazendo, você vai ter aí menos chances de frustração, né, mais chances de sucesso. Porque o Power BI ele é muito ele deixa você fazer muitas coisas, né? E isso às vezes é meio ruim para quem está iniciando o trabalho no Power BI. Então você tem que saber muito bem o que está fazendo.
que está filtrando quem, qual é o tipo de relacionamento, o que é tabela de dimensão, tabela fato, para poder trabalhar da melhor forma possível aqui no Power BI e construir seus modelos de forma efetiva. Tá legal? Espero que tenha gostado dessa dica. Foi uma dica aí de cerca de 15 a 20 minutos, que no curso, né, nos cursos presenciais, eu levo aí de 1 hora, mais de 2 horas para explicar. Tá? A gente foca bastante em modelagem de dados. Um grande abraço então, vejo você na próxima dica.